Presença. Oferecimento Áureo. Mais que sonhar, realizar. E Vista Azul Hotel. A Europa pertinho de você. Hoje, a presença do professor Fábio Flores, com quem a gente passa a conversar agora. E Fábio, prazer em recebê-lo aqui no Presença. Você esteve aqui já tem uns tempos, né, cara? Isso. Eu coleciono boas participações aqui, que eu acho que te encontrar é sempre uma alegria para mim. Grato. Mas, Fábio, interessante, eu te identifiquei como professor, mas eu vejo você fazendo tanta coisa, Fábio. O que é ser um espírito algo inquieto, né? Eu acho que tudo deriva do professor, sabe? Porque o professor é tanta coisa em uma função só, que dali deriva a alegria do humorista, ali deriva o conhecimento e o domínio de palco como palestrante, dali deriva a minha curiosidade em criar podcast. Então, acho que de tudo que eu sou, originalmente, o professor foi gerando galhos que foram me levando para outros lugares. A grande árvore é o magistério, é ensinar. E talvez, por conta de eu ter tido a sorte de ter vivido uma história de amor entre uma mulher que amava ensinar e um homem que amava aprender. Minha mãe foi professora a vida inteira dela e os alunos admiravam e amavam muito ela. Então eu vi aquele exemplo em casa. E por outro lado eu vi meu pai, um homem que ele foi estudar supletivo depois que já tinha mais de 30 anos, com mais de 40 anos ele foi fazer o curso de Direito, ele tinha que cuidar de 3 filhos e conseguir comprar os livros, arrumar tempo para estudar, e ele amava cada conquista que ele tinha no mundo da educação, e ver o exemplo dele, de querer aprender, o exemplo da minha mãe, de querer ensinar, me fez, talvez, me encaminhar para esse campo da educação de maneira apaixonada, e estou aí até hoje. São matrizes que moldam, né? Sem dúvida. Foi você que me disse uma vez, sabe, que a melhor maneira de você aprender é ensinando? Foi. Achei interessante e passei a perceber o quão verdadeiro é isso. Você falou comigo a respeito de um conselho que era para dar para uma pessoa que ia fazer vestibular, você fala com ela para estudar como se fosse dar uma aula. Exato. O concurso isso funciona muito também, sabe? Se você estuda como se você tivesse que ensinar aquilo, a retenção é muito maior. Hoje em dia, a minha produção de podcast, ela é muito por conta disso. Quando eu escrevo um roteiro, eu estou querendo fixar alguma coisa que eu li num livro, alguma coisa que eu assisti em alguma aula do curso de psicologia, alguma conversa que a gente teve aqui e que eu não quero que essa conversa se perca, eu sento, começo a desenvolver um roteiro, escrevo isso, gravo, e aquilo tende a ficar mais retido na minha lembrança. É um jeito de não perder as coisas. Voltando ao ofício maior, né? Ou seja, a árvore da qual ramificam tantos galhos. Como é que está sendo assim? Você voltou, na verdade, para a sala de aula. Isso. Como é que foi essa retomada? Desafiadora. A escola que você encontrou? Desafiadora. Eu fiquei muito tempo palestrando sobre inteligência emocional com professores. E fui passando o tempo começando a perceber que talvez a escola que eu conversava com aqueles professores fosse uma escola que não existia mais. Porque a minha última experiência em sala de aula já tinha quase 20 anos. Longe do ensino fundamental e médio, que é ali que nasce tudo. São os professores que eu converso, são quem atua nessa área. E eu falei, eu preciso voltar lá para ver se a escola é isso mesmo, se os professores vivem os mesmos desafios, o que é a sala de aula hoje, o que é a sala dos professores, quais são as pressões, as expectativas dos pais, a frustração dos alunos, e decidi voltar. Só que eu tinha um medo, uma insegurança. Eu falei, será que eu sou competente para ensinar geografia ainda, depois de 20 anos longe da sala de aula? E aí eu decidi buscar uma chancela. E a chancela que eu encontrei foi a chancela de um concurso público. Houve um concurso público, super disputado. Eu falei, se eu passar nesse concurso, eu tenho ainda autoridade para voltar. Depois eu posso treinar a habilidade, mas ao menos autoridade eu tenho. E eu fiz o concurso, para minha alegria, passei nesse concurso, e com aquela estratégia, né, de estudar como se eu fosse dar aula. E aí o que aconteceu foi que eu encontrei uma escola completamente diferente da escola que eu vi há 20 anos atrás. Mas na estrutura ou na perspectiva do aluno? Na estrutura, as escolas hoje são muito mais bem estruturadas. Uma sala de aula hoje, você entra numa sala de aula, ela com ar-condicionado, com um projetor de data show, com sistema de som, sabe, impressora 3D na escola. Em estrutura, as escolas da rede pública estadual, elas dão um show, é inegável. Eu fiquei muito bem impressionado. Esse, hein, cara? Eu fiquei muito bem surpreendido com isso. Só que o que me frustrou foi o aluno. De maneira geral, eles estão
eles perderam interesse em relação à escola muito grande. Deixaram de acreditar que a escola poderia ser um lugar, um passaporte para eles transformarem a vida deles em muitas instâncias. O que eu vou falar pode parecer muito grosseiro e triste, mas é a minha sensação em relação. Eu sinto em muitos alunos como se eles estivessem vivendo, cumprindo uma prisão em semiaberto, em que eles passam ali 5, 6 horas dentro da escola para poder ter a vida deles, começar a viver depois que eles saem dali. Porque eles acham a escola uma pena que eles têm que cumprir por conta de várias contingências. E isso me frustra muito. Então, meu trabalho hoje, em sala de aula, é muito de reacender a chama da fé neles mesmos, no potencial transformador da educação, no que a educação pode fazer por cada um e cada uma delas. Uma coisa que eu ouço desses alunos, que me dói na alma, é um aluno que está indo para o 9º ano, fala assim, nossa, ainda bem que eu estou terminando os estudos. E quando ele fala terminando os estudos, eu falava com ele, mas por que? Onde terminam os estudos? Ele falou, não, para você terminar, porque o ensino médio faz quem quer, né? Até aqui a gente é obrigado a fazer. Cara, não termina, deixa eu te dar essa notícia. A gente sempre vai ter que aprender. Eu estou com 51 anos, estou estudando, estou fazendo um curso, de repente já estou pensando o que eu vou fazer depois desse. O mundo não vai parar de mudar porque a gente desistiu de aprender. E aí eu vou conversando com eles, apresentando esses potenciais de como ele pode transformar a vida dele, que não é só na questão financeira, que é na compreensão do mundo, na compreensão dele, na compreensão do outro, que o estudo pode oferecer isso para a gente de possibilidade, e eu vou ganhando no varejo. É lógico que o atacado é frustrante. Quando você vê o atacado, te frustra. Mas quando você consegue trazer alguém, pensar um de cada vez, e é muito isso, né? A gente não vai mudar o mundo inteiro. A gente muda o mundo mudando um mundo de cada vez. Então, quando você tira um aluno e ele começa a entender que ele pode ir além daquilo que disseram para ele, que era o limite dele, pô, ganhei o dia, ganhei um ano. Mas comecei no ano passado, estou nesse ano e estou me desafiando. Tu me lembrou daquela célebre... Tem até um vídeo motivacional que passa nos cursos do cara que recolhe as estrelas do mar e devolve para... Sim. Né? Aí o outro questiona, pô, cara, mas vai fazer diferença? Para essa faz. Faz. Para aquela estrela ali faz. E faz muito, sabe? Eu dei uma sorte que eu caí numa escola muito bem dirigida, a gente tem uma diretora muito sensível, e logo que eu entrei, nas primeiras conversas, antes ainda dos alunos chegarem, ela conversando comigo, ela falou o seguinte, Fábio, eu acho que é um desperdício eu te usar só em geografia. Vamos fazer o seguinte, eu vou te dar só 2 turmas de geografia e as outras você vai trabalhar uma disciplina chamada projeto de vida. Eu falei, mas o que é projeto de vida? Ela foi me explicando, me dando uma clareada. É uma disciplina que está no currículo hoje em dia, que é uma disciplina para fazer o aluno criar uma expectativa para a vida dele, sabe? Uhum. Não só no campo profissional. David, que família ele quer ter? Que pessoa ele quer ser dentro dessa família? Que emprego ele sonha? Sabe? Ele sonha em fazer uma faculdade? Se sim, como que ele chega? Que às vezes para o aluno, para muitos, eles não têm essa noção de que quando termina o ensino fundamental, para onde vai? O que é faculdade, professor? Quantos anos é uma faculdade? Quanto tempo eu invisto nisso? E depois dessa faculdade? E eu posso trabalhar com o quê? Para trabalhar com isso tem que estudar o quê? E às vezes o caminho dele nem é estudar. Ele fala assim, poxa, meu sonho é ser jogador de futebol, professor. Eu preciso estudar isso tudo? Aí você trabalhando, pô, se o seu sonho não é jogar na Europa, saber um pouco de geografia, acho que faz parte do teu projeto de vida também. Então você vai clareando a visão dos alunos ao longo do ano e tem sido um exercício maravilhoso, assim, e que reacende a esperança, de reacender essas chamas de desistências que eu vinha sentindo neles. Então foi um presente, eu caí no lugar certo e estou feliz nessa jornada, embora às vezes muito angustiado, e eu começo a entender melhor o sofrimento do professor. Porque muito palestrante que vai conversar com professores, com as redes, fala aquela coisa bonita, aquele discurso bonito, por estudar uma escola por meio da teoria, ou mesmo quando experimenta a prática, experimenta uma prática pensada no laboratório, em situações sob controle. E quando ele é visitante na escola. Cara, se você quer entender a escola, vai lá todo dia. Entra no 9º ano, na 6ª aula, e vê o nível de desânimo daquela turma e tenta implementar aquela técnica maravilhosa que você fala que funciona para todo mundo, sabe? É ali no chão da escola que todo mundo tinha que voltar para entender exatamente e ter empatia com o professor. Antes de você culpabilizar qualquer professor, porque os professores de hoje em dia são isso, são aquilo, o professor está fazendo isso, entra um dia só.
Passa uma semana numa escola tentando ensinar. Principalmente quando você deixa de ser visitante, quando você é residente. Enquanto você é visitante, isso é novidade. Você está imerso naquela realidade ali. Mas aí, veja bem, nesse caso, a partir dessa experiência, qual o cenário com que ele se depara? Você falou que, do ponto de vista da estrutura física, né, vamos partir da sua experiência pessoal. Sim, da minha experiência. Está bem. Mas, a partir daí, qual é o cenário que poderia ser considerado desestimulante ou que contraria aquele modelo ideal desenvolvido em condições sob controle? O que estaria de gravoso ou de antagônico? Acho que pega muito essa questão do desinteresse. É muito triste. Do aluno, você chegar e você não ter a reação. Como reflexo também de uma estrutura social que ele traz ali para dentro? Exato. Assim, de alguma maneira, esse estudante, ele passou a acreditar, fizeram ele acreditar de alguma maneira, que não faz diferença estudar. Nenhuma. Que o estudo não vai causar nenhum impacto na vida dele. Então ele começa a entender aquilo ali como uma obrigação, como algo que não é possível. Então quando você chega com o melhor da sua intenção e você é recebido às vezes com indiferença, com conversa, alguns alunos desafiando fisicamente o professor, sabe? Isso é muito triste, assim. Isso abala muito o emocional desse professor, que foi movido por um sonho para se tornar educador. E quando ele não vê o sonho dele implementado, ele não vê caminhos para a implementação desse sonho, aí fica extremamente triste e gera o adoecimento emocional do professor. Durante algum tempo atrás, a principal causa de afastamento de professor de sala de aula era problema nas cordas vocais, porque ele falava muito, dava muitas aulas. Depois passou a lesão por esforço repetitivo no ombro. Hoje é adoecimento emocional, é a depressão, é a síndrome de pânico, é a crise de ansiedade que está tirando esse professor de sala de aula para afastamentos temporários e definitivos. E é muito grande. E sem um suporte? Olha, começa a haver suporte. Um suporte. Na rede pública estadual, você tem hoje em dia uma rede com psicólogo e assistente social dentro da escola para dar conta dos problemas sistêmicos da escola. Você tem uma rede paralela para poder apoiar esse professor, mas ela talvez até por pouca divulgação, isso ainda não tem sido acessado muito pelos professores, e pelo fato dele trabalhar muito, em muitos lugares, ele não se permite dar uma pausa para buscar um acompanhamento, porque senão ele vai deixar uma turma parada, ele vai deixar a escola desfalcada. Então, o nível de adoecimento é muito grande, isso é muito preocupante, sabe? A saúde mental do professor hoje é um desafio enorme e, para tristeza nossa, na hora que vão fazer, muitas vezes, muitas secretarias de educação, quando vão pensar em treinamento para o professor, na hora que vai falar de inteligência emocional, fala, não vou botar nesse assunto motivacional, não, vamos botar assunto técnico. Poxa, ser gestor da emoção não é um assunto técnico? É normal adoecer tanta gente assim? Sabe? Às vezes falta essa sensibilidade de perceber que inteligência emocional é um assunto técnico de um professor que tem que lidar com a própria emoção e a emoção de 35 pessoas na frente dele. A presença hoje do professor Fábio Flores. A gente volta já. Venha viver momentos inesquecíveis no Vista Azul Hotel, nas Montanhas Capixabas. Resort com piscinas interna e externa, quadras de tênis, jacuzzi, suítes amplas e confortáveis, lounge com lareira e um mirante com vista para a Pedra Azul. Vista Azul Hotel, a Europa pertinho de você. Voltamos com presença, um oferecimento do Vista Azul Hotel. Voltamos com a presença do professor Fábio Flores. Fábio, toda vez que eu te anuncio como professor, fico tentado a ficar enumerando as outras coisas. Você é palestrante, humorista, escritor. Podcaster. Podcaster. Que bom, né? A mídia social, ela democratizou a possibilidade de conteúdos relevantes e irrelevantes terem acesso. Eu acho que o grande lance foi esse, foi democratizar mesmo. Das coisas que eu fiz no campo da arte, o que mais me moveu paixão foi o rádio. Eu acho o rádio completamente apaixonante, mesmo. Eu seria capaz de largar tudo que eu faço só para fazer rádio, que eu acho que é um veículo gostoso demais. E atuei em rádio, tive a oportunidade de atuar em algumas rádios aqui do Espírito Santo. Depois, para questão de mercado, eu acabei me afastando. Mas aí o que eu pensei, eu posso ter a minha rádio.
e a minha rádio é o meu podcast. É. Então ali Exato. o podcast precisava ouvir isso. Lá eu tenho um episódio semanal, eu coloco o tempo de duração que eu quiser no episódio, eu coloco a música que eu quiser tocar, eu comento a música que eu quiser tocar, o assunto Você que é eu o quero boss. tocar. Você é o boss. Exato. E tem um contato direto com o público ali, sem filtros. É gratificante. Agora eu quero rebobinar um pouco nossa conversa do bloco anterior para saber de uma coisa que não pode ficar assim mencionada aleatória ou casualmente, não tem que resgatar isso. Essa ideia da disciplina, do projeto de vida, foi iniciativa da diretora ou é extracurricular? É da Secretaria de Educação. Caraca, velho, mas isso aí Ela é merecia ser mais bem divulgado. ela é Estou interessantíssima. admirado. Interessantíssimo. Interessantíssimo. A gente pode trabalhar tanto essas questões de natureza socioemocional, que eu exploro muito esse campo, mas, por exemplo, nessa semana que eu estou trabalhando com os alunos, como montar um currículo vitae. Então, como é que a gente monta o currículo vitae? O que tem que escrever? Aí eu falei bem assim, vamos começar por uma proposta de emprego real. A gente pegou uma proposta de emprego, vamos ler isso aqui, vamos entender quais são os requisitos da vaga, vamos ver quais são as características que eles estão procurando, vamos ver o que encontra eco em você. Você vai precisar se apresentar, não só pelas suas características objetivas do que você estudou e trabalhou, mas também, o que você se envolve de causa voluntária no mundo? Como que você transforma o mundo de alguma maneira? Sabe? Por que essa vaga é importante para você? Então, os alunos começam a escrever lá e num lance prático. Tão prático que, por exemplo, eu em uma aula eu falei com ele sobre o projeto Menor Aprendiz. Assim, um mês depois, um aluno falou, professor, eu consegui uma vaga. Agora eu também estou trabalhando no Menor Aprendiz, consegui um emprego. Para aquele cara, mudou a vida dele. Mudou a vida daquela pessoa. E fora as outras questões de natureza socioemocional, de você levar para a sala de aula. Uma vez, eu conversando com eles, botei uma atividade que era a seguinte: me fale sobre um problema que você nunca contou para ninguém. Eu dei uma carta em branco para eles, pedi que eles escrevessem. E orientei eles. Falei, tudo que vocês escreverem aqui, eu não vou revelar para ninguém o conteúdo do que foi escrito, não vou revelar a autoria de quem escreveu, mas a gente vai conversar aqui sobre a questão que vocês escreveram. Todos me entregaram os papéis, eu selecionei algumas histórias e recontei a história, fazendo uma pequena adaptação para não gerar nenhum tipo de identificação por parte dos alunos. Eu falei do problema. E aí a gente começou a abrir uma roda de conversa para falar sobre aquelas dificuldades que eles viviam. E aí a dificuldade de um era a dificuldade de muitos. E aí os outros iam falando como eles lidavam com aquela questão, como que eles passaram, como eles estão passando, como que eles conseguem resolver. E aquele momento já estava completamente rico. E aí eu tive a oportunidade de pegar trechos daquilo, imprimir e coloquei, de haver uma reunião de responsáveis, de pais e mães da escola, e eu peguei, imprimi e botei na sala que eu estava atendendo esses pais, trechos impressos com palavras deles. E aí os pais, quando chegavam lá, tomavam um tapa, né? Que era aluno falando assim, eu queria ter intimidade para conversar com meu pai sobre os meus problemas, mas na minha casa, a única pessoa que eu consigo conversar é com o meu cachorro. Outra pessoa falava bem assim, um aluno que chegou e falou bem assim, eu não consigo acreditar que meu pai me ama, porque antes de eu nascer, ele disse que minha mãe tinha que me abortar. Então, eles traziam um conteúdo emocional de questões que estavam aprisionadas e que, às vezes, o pai nem reconhece, nem sabe que existia esse problema, nem imagina. E como que a gente pode transformar essa barreira que existe entre eles de uma maneira saudável e produtiva, para melhorar aquele relacionamento, que se eu melhoro o relacionamento desse menino dentro da casa dele, vai refletir dentro do comportamento dele dentro da escola. Sabe? Então, a gente está sempre lidando com essa matéria-prima humana para potencializar nele o que ele tem de melhor, destravar algumas coisas que estão amarrando ele naquele lugar, fazer ele acreditar que existe uma vida para além daquele lugar que ele está existindo hoje, porque às vezes ele vê o lugar que ele está como lugar de destino final, que ele não vai passar dali. É até onde ele vai chegar, né? Vem cá, você trabalha muito com a temática da inteligência emocional nas suas palestras para professores, né? Sim. Aí você viu recentemente, você experimentou essa ducha fria de vamos tratar de matérias técnicas, não motivacionais. Interessante, dois Nobéis de Economia recentemente foram entregues a 2 psicólogos que descobriram que a pessoa pode ter todo o arcabouço racional, mas ela decide basicamente com base nas suas emoções. Pô, tá demorando a chegar a isso
em algumas áreas, né, cara? Exato. Cada vez Freud é mais vivo, né? A gente Impressionante. não é senhor dentro da nossa própria casa. A gente é muito guiado pelo conjunto de emoções e pela nossa história, né? Como que a gente foi se dando significado às experiências que a gente viveu na vida. Então, à medida que a gente pode desenvolver a habilidade de falar sobre a nossa história e experimentar, construir novos significados, a gente começa a deixar para trás o que não leva a gente para frente. Começa a tornar um pouco a vida mais leve. Porque a vida hoje ela é extremamente desafiadora e competitiva. A gente está num mundo onde a gente precisa competir um com os outros. A gente olha para a rede social, a gente não consegue relaxar, porque parece que o mundo de todo mundo está andando e o nosso está atrasado. Então, nesse mundo extremamente competitivo, você quer esperar pessoas saudáveis. Então, precisa ter vozes dissonantes nesse discurso. Então, muitas vezes, o que eu faço dentro das minhas palestras, mas hoje, especialmente também nas redes sociais, é um espaço de apresentar vozes dissonantes, questionamentos dissonantes, a pessoa trazer um pouco de leveza para ela, porque tem um discurso que era muito comum, que é muito comum até hoje, que eu acho que as pessoas, e eu trago muito isso dentro do projeto de vida também, das pessoas falarem, a gente tem que trabalhar com o que a gente gosta, porque se você não trabalhar com o que a gente gosta, eu falo, cara, isso é um discurso de gente muito privilegiada, falar que todo mundo tem que trabalhar com o que a gente gosta. Muito privilegiado. A gente trabalha com o que precisa fazer. É lógico que uma parcela da população vai trabalhar com o que efetivamente gosta e tem prazer em fazer. Isso é uma bênção, é um milagre da vida. Mas, no entanto, se você desloca o propósito da sua vida para outro campo, o trabalho passa a ser o seu patrocinador no seu propósito. E logo gratificante. Também. Eu vou imaginar, eu acho que o cara que trabalha limpando fossa, o limpador de caixa de gordura, ele não sonhou em ser isso. Ele não acorda na segunda-feira felizão porque ele vai ter que mergulhar dentro de uma fossa para tirar. Mas se o propósito da vida dele não é o trabalho, que tentam fazer, que a gente acredita que o nosso propósito é o trabalho, o propósito dele é criar filhos saudáveis. Saudáveis fisicamente, emocionalmente. Se ele fala bem assim, poxa, é daqui que vem o dinheiro que eu vou pagar a escola do meu filho, o curso do meu filho. Isso pode trazer um nível de motivação muito especial para ele encarar aquela segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Mas essa interpretação, Fábio, é mais determinante, mais importante, é disparadamente mais importante, de fato, e ter a possibilidade de transmitir isso. Eu não sei se isso é um pendão especial do professor, no caso seu, ou se deveria ser colocado como uma prática pedagógica, né? Mais importante que qualquer matéria técnica, que pode ser assimilável em outras circunstâncias, de outra maneira. Sim. Né? Aprender a ressignificar, aprender a questão, por exemplo, do deslocamento, o que é a natureza do trabalho e o propósito com que você exerce o trabalho. A propósito, aliás, sem jogo de palavras, como é que se ensina geografia hoje? Geografia hoje é ensinada... Eu sei que desde os tempos das capitanias hereditárias, quando eu frequentava a escola antiga primária, né, era nomeação de acidentes geográficos, nome de rua, capitais e tal. Uma vez um menino perguntou assim, eu tenho que saber por que o nome da capital da Sibéria lá. Eu também não sei não, você pergunta aí os caras do currículo. Então, existem diversas maneiras, mas principalmente existe a geografia física, que também é importante, existem as informações que são informações de almanaque, que também são importantes, algumas delas para a nossa vida, mas o objetivo da geografia é estudar a relação do homem com o espaço. Se você der clareza do potencial, do quanto o homem transforma o espaço e do quanto o espaço transforma o homem, essa é uma geografia bem aplicada. Sabe? Então, a gente passeando por esse campo, a gente consegue construir resultados muito interessantes. Às vezes se discute muito isso. Você falou bem assim, eu preciso saber sobre isso. Tem gente que discute um currículo de escola que o aluno, eu vou ser médico, então vou estudar mais para isso aqui. Currículo. Não acho isso perfeito. Se eu pensasse assim, por exemplo, eu comecei minha jornada pensando em ser jornalista. E não fui, eu fui para geografia. Então, eu já tinha errado já naquele negócio. Da geografia, eu estou vindo para psicologia. Antes de passar por isso, eu fui para o humor. Em que momento me ensinaram humor na escola? Quando eu fui para geografia, eu acreditei, não preciso saber muito a matemática, vamos estudar geografia. Primeiro período de geografia, eu estudei cartografia, e cartografia é trigonometria pura. A trigonometria que eu não aprendi na escola o tempo todo, eu tive que aprender em 2 meses. Quando eu fui para psicologia, eu falei, não, eu sou de humanas, não tenho que saber muita coisa de ciências biológicas, não. Na hora que eu chego lá e vou estudar anatomia, fisiologia e tantas matérias que tem como base a química e a biologia, eu falo, caramba, por que eu não estudei isso naquela época? Então, como a vida é mutante, a gente não sabe, os nossos desejos não são para sempre,
Eu acho que a gente tem que saber de muitas coisas. Lógico que você pode dar uma aprofundada em algum nível, mas não pode desprezar até aquilo que às vezes a gente chama de cultura de almanaque, porque ela em algum momento vai ser útil na nossa vida também. A disponibilização dessa coisa maravilhosa que deve ser... A internet é alguma coisa parecida com a descoberta do fogo, a invenção da roda, né? Sim. E, de fato, isso faz a gente ser um pouco seletivo no que diz respeito à classificação da maior ou menor acessibilidade da informação. Não estou falando do conhecimento, né? Sim. O conhecimento é aquela informação vivenciada. Então, um Google, por exemplo, hoje soluciona grande parte desse tipo de informação que antigamente se buscava. Sim. Né? Eu continuo achando que, por exemplo, projetos como esse, que ensinam reflexão e discutir propósitos... Mas a gente já teve um Google antes do Google, né? A Barça era o nosso Google antes de ser o Google, sabe? A Delta La Russe foi isso também em algum momento. A gente muda a ferramenta, mas a gente está sempre aprendendo de alguma maneira, né? É o uso que a gente vai fazer hoje. Hoje eu me preocupo muito com isso, né? De como que esse aluno vai aplicar de alguma maneira aquilo que ele aprende, para dar sabor ao saber. Vem cá, e deixando para trás o que te leva para frente, deixando para trás o que não te leva para frente, qual é a sua próxima produção nessa área? Eu estou escrevendo um livro junto com Vicente Falcão, um livro chamado Do Porteiro ao Diretor, Todo Mundo é Educador. Que a gente passa, sobretudo depois que eu tive essa volta na escola, eu percebi o potencial de educador que existe em cada pessoa que está na escola, não só o professor. Você represar dentro da sala de aula o potencial de ensinar e de aprender e de educar é muito pouco. Porque a pessoa que está na portaria da escola, quando ela recebe o aluno, quando ela recebe aquela criança que está chegando lá, se ela recebe com um sorriso, com afeto, ela pode impactar o dia daquela criança profundamente. Ali também está um ato de educação. Quando a menina que trabalha como merendeira faz um cardápio diferente por dia, ela está educando essa pessoa a conhecer sabores, alimentos, texturas, nutrientes diferentes. Quando o coordenador pede que essa criança que está lanchando na escola, que faça isso sentado à mesa e usando o talher, é uma educação também que está sendo aplicada ali. Então, a escola é cheia de potenciais educadores e você dar ciência que esse indivíduo que está ali também é educador e dar poder a ele, você faz uma educação verdadeiramente integral. Então, nós estamos na metade do livro aproximadamente. Eu acredito que antes do final desse ano, de 2024, a gente está entregando ao mundo mais esse filhote. Fábio, quero agradecer. Se eu fosse governador, eu te nomeava secretário de Educação. Isso é um desafio muito grande. Eu não sei se seria tão bom burocrata e gestor quanto é o mestre que você na verdade, irradiando exemplos. Mais do que um discurso, você irradia um exemplo de conduta do qual a gente tem dado testemunho ao longo desses anos. Eu recebo como elogio, como muito gratidão pela sua presença. Eu mais ainda. É um presente. A gente tem que diminuir o intervalo das entrevistas para a gente poder conversar mais. A presença do professor, como ele faz questão de se definir, bem mais do que isso, o professor Fábio Flores. Até já. Venha viver momentos inesquecíveis no Vista Azul Hotel, nas Montanhas Capixabas. Resort com piscinas interna e externa, quadras e tênis, jacuzzi, suítes amplas e confortáveis, lounge com lareira e um mirante com vista para a Pedra Azul. Vista Azul Hotel, a Europa pertinho de você.